Série Religiões, Catolicismo, parte 4, complemento. Ao inaugurar este canal, prometi servir como facilitador de pesquisas e também relatar alguma experiência pessoal que julgasse útil para tentar enriquecer a compreensão de cada tema. Tenho seguido o que prometi e narrado as informações colhidas como se fosse mero repórter, evitando julgamentos e críticas das doutrinas e práticas de cada religião. Sob este tema catolicismo, que estamos ora finalizando, não posso, entretanto, deixar de tecer alguns comentários de ordem pessoal. No episódio Meu Deus Menino, informei as razões do meu afastamento gradativo do catolicismo. Contudo, jamais um afastamento do Cristo, que continua até hoje e cada vez mais meu modelo de vida, minha referência de sabedoria, meu guia maior de espiritualidade, minha busca de melhoria pessoal. O principal mestre espiritual que sigo, Huberto Roden, também é considerado um dos maiores pensadores cristãos contemporâneos. Portanto, a sintonia é evidente e construtiva, e as críticas, obviamente, têm o propósito de contribuição benéfica. Impressionou-me há anos, e isso repito com alguma frequência, a resposta que Gandhi, outro místico e sábio que me serve de referência, dava ao recusar as propostas de conversão ao cristianismo que lhe eram feitas com muita frequência. Aceito o Cristo e seu Evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Por que ele dizia sempre isto? Eu queria entender a razão naqueles primórdios das minhas pesquisas e inquietações metafísicas. Uma das principais críticas que se fazem à relativa estagnação do catolicismo e cristianismo, em geral, em termos de número de seguidores e como instituição, lembrando-se que no Brasil, no período de 2010 a 2022, tenha havido uma considerável redução de mais de 5 milhões de seguidores, compensada com algum crescimento na África e partes da Ásia, é a de que, ao construir sua igreja como organização externa, orientada por leis e estatutos, reflexos do judaísmo legalista, aquele que crucificou Jesus, e uma hierarquia eclesiástica, é a de que essa doutrina afastou-se da alma do Evangelho e dos cristãos primitivos. A expressão fora da igreja não há salvação, adágio que Agostinho, seu principal artífice, adotou de São Cipriano de Cartago, bem representa esse distanciamento da doutrina de Jesus, que na visão do próprio Agostinho não elegeu Pedro como primeiro Papa. Meu reino não é deste mundo, afirma o Divino Mestre ao seu inquisidor Pilatos. Jesus afirmou não ter vindo para revogar a lei mosaica, e sim cumpri-la e complementá-la, aperfeiçoando-a com amor, perdão e misericórdia, ainda que sempre recomendasse aos que salvava da condenação dos hipócritas: vai e não peques mais, deixando claro não compactuar com o pecado. Jesus dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, referindo-se à lei mosaica. Eu, porém, vos digo, no Sermão do Monte. Enfatizou a compreensão e compaixão pelos homens, acolhendo-os, aconselhando-os, protegendo-os de suas fraquezas. Não vejo no seu Evangelho nenhuma condenação definitiva, irrevogável, só bondade, compreensão e amor.
Corroborando essa doutrina, escreve Paulo, mais tarde, relativizando a lei, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assim, há um evidente contraste entre o cristianismo eclesiástico da religião institucionalizada pelo Império Romano com a teologia agostiniana tomista da Igreja concreta de fora e o que podemos chamar de cristicismo genuíno de Jesus, de dentro, do reino de Deus em nós, aquele que Gandhi, o pagão considerado o maior cristão do século XX, aceitaria. Então julgo útil explicar, no comparativo em seguida, para melhor reflexão e entendimento dos fiéis, as diferenças entre essas duas concepções cristãs. Na relação com Deus, a cristandade, Deus é transcendente, situa-se em algum ponto fora do universo e não empresta sua substância para a criação. A relação se dá por mediações como igreja, sacramentos e clero. Na cristicidade, Deus é presença interior. O acesso é direto, sem mediadores institucionais. Problema humano e solução. Cristandade. O homem está marcado pelo pecado. A salvação vem de fora, pela graça de Cristo. Na cristicidade, o problema é o desalinhamento entre o eu superior e o ego. A redenção é autoconhecimento e autorrealização, ou seja, a verdadeira vivência do primeiro e dos segundos mandamentos. Visão de Jesus Cristo. Cristandade. Cristo é o único mediador, cuja morte e ressurreição operam a salvação. Cristicidade. Cristo é um modelo de consciência. Importa a experiência do Cristo interno. Moral e prática religiosa. Cristandade. Códigos morais definidos, sacramentos, culto público e tradição. Cristicidade. Ética da consciência. Espiritualidade interior. Liberdade de caminhos. Inferno e destino final. Cristandade, juízo final, céu e inferno. A culpa é trabalhada pela penitência. Cristicidade, inferno psicológico. Não há condenação eterna, mas evolução da consciência. Síntese: a cristandade atua de fora para dentro, da instituição para o fiel. A cristicidade atua de dentro para fora, da consciência para a expressão de vida humana, como potencial de iluminação espiritual. Estas convicções não são absolutamente excludentes uma da outra, como se, ao adotar uma crença, termos de excluir a outra. Mas, para mim, é uma questão do que seja prioritário, o que vem em primeiro lugar. A única coisa que importa, a parte boa do conselho de Jesus a Maria de Betânia. Também relembro que todo texto sagrado deve ser interpretado à luz do contexto e das pessoas, para e quando foram pregados. Paulo também escreveu em Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E em Hebreus, capítulo 5,
12 a 14, repete com palavras similares a mesma declaração. A evolução eterna é um fato, não a podemos negar. Estamos numa jornada permanente em demanda de algo maior, mais perfeito, aproximando-nos de Deus. Isto não tem fim. Ouso, assim, apontar alguns aspectos onde o cristianismo, catolicismo, parece ter estagnado nos primeiros anos do ensino básico da escola da evolução da vida, não tendo coragem de avançar e atualizar-se em busca de uma adultez espiritual e religiosa superior. Os passos para tanto, dá para imaginar, são difíceis e exigem o rompimento de instituições cristalizadas há séculos. A sua instituição, como religião política, é a maior dificuldade. Os fatores que mais afastam as pessoas do cristianismo institucional, especialmente no Ocidente, são celibato dos padres, radicalização nas condenações eternas, indissolubilidade do matrimônio, riqueza da igreja versus pobreza do mundo. Esses fatores não são causas únicas, nem todas operam de forma simples, como às vezes se afirma. Não é correto, por exemplo, afirmar que o celibato aumenta o número de casos diretos de pedofilia que tantos escândalos têm causado à Igreja Católica. Os estudos sérios indicam outra causa. É que o celibato atrai alguns indivíduos com conflitos afetivos sexuais não resolvidos, o que dificulta a maturação emocional quando mal discernidos. Cria ambiente fechado, hierárquico e silencioso, onde abusos podem ser encobertos. Erros na má seleção, na falta de acompanhamento psicológico e no envolvimento institucional. O afastamento dos fiéis ocorre menos pelo celibato e mais por hipocrisia e pelo silêncio cúmplice diante dos abusos. Quanto à indissolubilidade do casamento, o dogma nasce, sabemos, de uma exigência do próprio Jesus, que aponta para um ideal de fidelidade e amor. Pondero, contudo, que é maior pecado viver em constante conflito, agravar as ofensas e hostilidades mútuas, com sérios reflexos nos filhos, do que manter a instituição por um preceito tido como sagrado. Mais uma vez, a questão do contexto. Lembro que para a povoação do planeta, a Igreja aceitou nos primórdios da criação que irmãos pudessem unir-se para a multiplicação, o que configurou inegável prática de incesto. No entanto, para que Adão e Eva pudessem se multiplicar e cumprir os desígnios de Deus, essa condição foi tolerada e aceita, até que algum tempo depois a prática fosse proibida. Contingências, contextos, evolução. O problema surge quando a Igreja afirma o ideal, mas não acompanha a fragilidade das pessoas, transformando esse ideal em peso insuportável, sem misericórdia concreta. Pior ainda é excluir fiéis da comunhão porque, separados, unem-se a outros em comunhão estável, o que lhes retira a possibilidade de receber o sacramento cristão da Eucaristia. Esta proibição está no Catecismo Católico. Muitas pessoas se afastam, não por rejeitarem o ideal, mas por se sentirem excluídas, julgadas ou invisíveis quando fracassam. Jesus, acaso, diante de uma ovelha desgarrada, a teria deixado à sua própria sorte, ou, guardando as demais no redil,
iria procurá-la até trazê-la de volta, amorosamente, nos ombros? E não há festa nos céus quando um só pecador se converte? Condenações eternas. O anúncio cristão histórico fala de juízo, responsabilidade, consequências últimas. Ao longo dos séculos, isto foi muitas vezes usado como terror moral, instrumento de controle, desvirtuamento da misericórdia. Resultado: pessoas sensíveis rejeitam a imagem do Deus vingativo, punitivo e da jurisdição obsessiva, do Deus que se sente ofendido. Aqui, muitos não rejeitam Cristo, rejeitam a caricatura de Deus. Mas o fator mais corrosivo do testemunho cristão é o do luxo excessivo, símbolos de poder, alianças políticas, distância dos mais pobres. O escândalo não é teológico, é evangélico. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na recente Missa do Galo, a opulência de uma catedral, castiçais de cobre e objetos dourados de alto valor, obras de arte caríssimas, enquanto os famintos de Gaza, a que o Papa se refere, morrem às mínguas. Paramentos, casulas, estolas, vestindo cardeais e bispos, feitas de caros tecidos, para representar o simbolismo da dignidade para o culto e para o serviço, enquanto mais de 800 milhões vivem com cerca de menos de R$ 20 por dia. E uma entre 4 pessoas, cerca de 2 bilhões delas, portanto, em todo o mundo, não tem sequer acesso à água potável. O contraste choca ao pensarmos nos pobres de Madre Teresa, na extrema pobreza de Francisco de Assis e do próprio Cristo, que não tinha um lugar sequer para recostar a cabeça. Esta constatação afasta jovens, pessoas instruídas, consciências éticas. Tudo isto retira parte da autoridade papal, sobretudo no plano moral e simbólico, embora não a anule. O Papa não tem autoridade política, tampouco militar. Seus esforços de manter ou restabelecer a paz em regiões de conflitos não passam de meros aconselhamentos de ordem moral, simbólica e diplomática, mais das vezes não ouvidos. Por tudo isto, quem me dera, ao final da vida, ser lembrado mais como um buscador do Cristo interno, um crístico, então, que tenha escolhido a estrada mais estreita, e não um cristão de fora, escravo do fascínio do ego, da estrada mais larga e fácil da perdição.